Isso não foi dito em momento algum e eu acho que poderia ter evitado muita coisa. Voltando para o presente. O presidente Bolsonaro, numa audiência seríssima, que ele correndo o risco de ser preso, ele vira para o ministro Alexandre de Moraes e fala: queria lhe fazer um convite para ser meu vice. Aí o Alexandre de Moraes responde: eu declino. Eu queria que o senhor visse como é que eu sou tratado nas ruas. Não quero ver o declínio do convite. Então, cada passo mal dado, ao meu ver, nesse sentido, é uma desmoralização, e ele vai derretendo, ele vai sendo minado, e ele vai abrindo espaço para ser essa pessoa esculachada que ele está sendo hoje. O que você acha disso? Será que eu estou profundamente enganada em relação a essa falta de pulso? Olha, Antônia, é difícil você falar não estando na situação em que o presidente se encontra, que é um homem honesto, um homem íntegro, Mas é um homem exatamente que por isso, Jordi, o que é a me maior liderança chateia, política da nossa história, que mas o que me sofre uma chateia, meu amigo, é covardia, isso, porque que assim, sofre, mas sofre uma covardia enorme desde antes do seu mandato. No mandato, ele sofreu muita covardia, inclusive por parte do STF, que queria governar no lugar dele, atacado de todas as formas por diversas pessoas, veículos de imprensa. O homem tomou uma facada, passou a eleição perseguido de forma implacável pela justiça, por Alexandre de Moraes, que tem uma vingança pessoal contra ele. Então, assim, é muito difícil você conseguir falar. Aliás, é muito fácil você falar estando de um lado que você não passa pelo que ele vive, pelo que ele passa. E ele, mesmo assim, um ponto eu discordo frontalmente de você. Ele é muito forte. O presidente Bolsonaro hoje está mais forte do que nunca. As pesquisas dizem isso. Se a eleição fosse hoje com Lula, eu não tenho dúvida que nós daríamos um pau no PT. Ele ganharia no primeiro turno. O presidente Bolsonaro está muito fortalecido, por quê? O presidente Bolsonaro enfrentou uma pandemia e mesmo na pandemia, ele conseguiu entregar o país no azul, com superávit. E não, mesmo na pandemia, enfrentando toda a questão de um cenário geopolítico que estava impactando muito todo mundo e o país também, guerra, o país não estava com índices tão ruins como nós estamos vendo agora. Então, as pessoas hoje, que muitas que inclusive acreditaram naquele conto do vigário, no conto da picanha, estão extremamente desapontadas, estão extremamente se sentindo realmente lesadas, sofreram um golpe, tomaram um golpe de um estelionatário eleitoral e sabem que a vida deles era muito melhor com o presidente Bolsonaro, que era um homem que, além de defender os mesmos valores da maioria da população brasileira, os mesmos princípios, valores inegociáveis, Deus, pátria, família e liberdade, era uma pessoa que dava uma vida muito melhor para as pessoas em termos econômicos. E a amigo, todo economia é o mundo que sabe realmente impacta disso. na vida do cidadão. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que se o país estivesse nas mãos do Lula na pandemia, isso aí teria sucumbido. Não é sobre isso. É sobre se o Brasil sabe o que eu fiz, se o Brasil sabe que eu não sou corrupto, se o Brasil sabe que eu não mereço estar passando por isso, por que eu vou te tratar e minimizar o meu problema no momento onde eu mais preciso ser firme e passar essa fortaleza para os que acreditam em mim? Ah, você está Inclusive, falando, você está se referindo em que momento em específico? No julgamento? na audiência, que Ah, ele sim. brincou chamando o Alexandre de Moraes para ser vice dele. É uma brincadeira. Olha, A eu acho pergunta que. e se esses momentos, porque deixa eu te falar, Jordi, tem centenas de presos com prisões, com condenações de criminosos de altíssima periculosidade. E aí ainda saiu da boca do próprio presidente, tá? Essa gente é bagunceira mesmo, é arruaceira. Então, é esse tipo de comunicação. Você não acha que leva ele a esse momento de hoje, a esse esculacho de estar de tornozeleira, a esse desrespeito às Não, pessoas não, do não, não. dele? Cara, o Alexandre de Moraes ele está há muito tempo querendo fazer tudo isso com o presidente Bolsonaro. Ele sente prazer, ele sente prazer em fazer mal às pessoas. Isso é um fato, né? Você sabe aquelas pessoas que, quando eram pequenas, gostavam de torturar animal, gostavam de torturar gatinho. Esse é o tipo.
do Alexandre de Moraes. E o que ele está fazendo é exatamente isso. Ele tem uma vingança pessoal com o Bolsonaro e ele tem também um requinte de crueldade com os apoiadores do presidente Bolsonaro, que ele sente prazer em fazer tudo isso. Só que o que está acontecendo é que, embora ele queira fazer toda essa humilhação com o presidente Bolsonaro, a população sai ao lado, fica ao lado, sai em defesa do injustiçado, sai em defesa do humilhado. E por mais que ele esteja sofrendo tudo isso, a população sabe que ele é um presidente honesto, é uma pessoa que tem um caráter ilibado, nunca cometeu nenhum crime. Durante a vida pública dele, não teve nenhum escândalo de corrupção. Enquanto presidente, não teve um caso sequer, ao contrário do nosso descondenado, que eu tenho desprazer de ter como presidente da República, que agora você vê diversos casos de corrupção, mas teve aí o caso do INSS, que é o maior escândalo da história do nosso país, mais do que mensalão, petrolão. Então, assim, fica evidente aí o antagonismo entre essas duas figuras e o tratamento que tem sido dado. Um foi descondenado, um pôde, inclusive, dar entrevista, foi descondenado para chegar onde chegou. O outro não cometeu nenhum crime e, inclusive, foi tornado inelegível porque fez uma reunião com embaixadores. Assim, uma covardia tremenda. Esse que é o verdadeiro golpe. O verdadeiro golpe é a eleição sem Bolsonaro. Então, assim, esse processo de humilhação que tem sido feito aí, nada tem a ver com a postura do Bolsonaro. Pelo contrário, né? Eu acho que, assim, quanto mais até o presidente Bolsonaro enfrenta, mais ele quer dobrar a aposta, porque esse é o perfil do Alexandre de Moraes.